Boa noite. É um prazer estarmos convosco a partilhar essencialmente da Palavra de Deus. É muito importante nós termos esta comunhão, porque é uma comunhão ainda que à distância, mas é algo que não tem comparação. O apóstolo desejava imenso estar reunido com os seus irmãos, mas por facto de ele estar ausente e os meios de deslocação não se comparavam com os de hoje, ele levava muitos anos a visitar as igrejas e ele, nas suas cartas, ele mostra alguma ansiedade, o desejo de querer visitar os irmãos. Nós hoje temos essa facilidade, nós podemos reunir no salão, mas reunimos por este meio. E assim alcançamos uma vitória mais ampla. Porquê que eu digo que alcançamos uma vitória? Pelo número de pessoas presentes, pelo número de pessoas a ouvir a Palavra de Deus, pelo número de pessoas reunidas, ainda que em espaços diferentes, mas estamos todos em sintonia. Enquanto que no salão nos limitávamos a um determinado número, eu creio que agora nas nossas casas estamos num número bem superior. Também é uma vantagem. A reunião da quarta-feira, as crianças parece que estavam isentas. Era-lhes dado um cartão de isenção para não virem à reunião. Eu entendo, as escolas, de manhã para se levantar cedo, mas não é por isso. É pelo facto que agora elas podem estar presentes. Amanhã não vão para a escola. Têm o dia todo para recuperar de algum sono que eventualmente não seja concluído durante a noite. Mas também elas podem estar presentes. Eu creio que alguns estão presentes. Não sei de quem poderia falar, mas eu peço atenção para estas crianças, também para os jovens, porque é muito importante a Palavra de Deus. E hoje vamos tratar de um assunto que é muitas vezes falado. Muitas vezes. Ao contrário de outros, este é um dos assuntos que é muitas vezes falado. E um capítulo que toda a gente conhece e sabe o primeiro versículo. Hebreus 11:1. Quem é que não sabe? Tu que não sabes. Para a cara que fizeste, eu sei que tu sabes. Eu sei. Mas vais recapitular e vamos ver este versículo, que é um versículo muito importante. Há uma tradução que até penso que é mais vulgar, que é: ora, a fé é o firme fundamento. É uma palavra que não se encaixa devidamente no nosso vocabulário, ou pelo menos naqueles que têm a quarta classe, como eu. Mas há uma outra tradução que diz: a fé é a inteira certeza. Isto é uma palavra mais compreensível, ou não é? Claro que é. O firme fundamento, o que é um fundamento, o que é ser firme. Agora, a certeza, nós sabemos o que é uma certeza. Mas demos assim uma panorâmica na abertura para que as pessoas fossem chegando. Espero que já estejam todos bem acomodados, ou estamos bem acomodados. Estamos aqui preparados para cantar duas musiquinhas com vocês e para que vocês cantem connosco. Alguém comentou na reunião semana passada, dizendo, não sei se está a ouvir hoje, mas se está a ouvir, por certo vai se recordar
Quem te diz, ai que saudades que eu tenho de cantar convosco. E deve de existir no nosso coração uma saudade de nos reunirmos e de cantarmos uns com os outros. Mas enquanto não for possível estarmos sobre esta disciplina, nós vamos cantando, nós em nossa casa, vós em vossa casa, cada um no seu lar, mas vamos com o coração louvar e glorificar o nome do Deus Altíssimo. Vamos ter a oportunidade de lhe expressarmos a nossa gratidão, de mostrarmos a Ele que o amamos, mas que Ele nos tem amado bem primeiro e com um amor bem diferente. Vamos então entoar das nossas coletâneas o coro 1253. Te agradeço, Senhor. É um tempo de agradecimento. Te agradeço. É um tempo em que nós devemos ter um coração grato para com o nosso Deus, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Este coro proporciona uma alusão à passagem, por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. É um ato de fé. Já sabemos que Ele vai fazer. Nós sabemos, nós queremos. Nós somos homens e mulheres, jovens e crianças de fé. Portanto, vamos todos cantar este corozinho com a voz viva. Não importa que o vizinho ouça, que pode ser que ele também queira aprender. Vamos desligar as televisões, vamos desligar os aparelhos que estejam a interferir, a incomodar, e vamos estar de corpo e alma, em espírito e em verdade, na adoração ao nosso Deus. Em que eu vou pedir a bênção do Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito, por o que vai fazer, e tu está concentrado também na oração, acompanha a oração e participa, partilha e ora. Ó Deus Santíssimo, ó Senhor Deus da Glória, estamos em Tua presença com um coração grato. Grato por tudo quanto nos tens concedido e grato por aquilo que nos vais conceder, Senhor. Ó nosso Deus e Pai Santíssimo, temos de confessar a nossa angústia, o nosso medo, a nossa ansiedade por tudo aquilo por qual estamos passando, Senhor. As adversidades,
conta de nós. Por isso nós recorremos a Ti, vamos à Tua presença, Senhor, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Porque nós somos tão carentes de Ti. Nos sentimos fracos e frágeis nesta caminhada. E tendo o nosso Deus por nosso socorro, por nosso refúgio, por nossa fortaleza, por nosso escudo. Mas mesmo assim nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós vacilamos. E os tempos que estamos vivendo, Senhor, são tempos de angústia. E muitos estão passando mal, Senhor. E a nossa súplica, Senhor, para Ti, é que na Tua imensa misericórdia, Senhor, não pelos merecimentos de cada um de nós, porque não há nada, Senhor, em nós, mas pela Tua imensa graça e favor, derrama da Tua compaixão, Senhor. Segura-nos com Tua forte mão, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com as Tuas asas. Toma-nos em Teus braços, Senhor. Ordena os Teus anjos que nos protejam, que nos rodeiam, Senhor, e nos livre. Bendito Deus e Pai Santíssimo, pedimos a Tua bênção para todos quantos estão ouvindo, Senhor, os quais estamos partilhando. E também, Senhor, Te pedimos misericórdia para aqueles que estão sofrendo. Bendito Deus e Pai Santíssimo, vem ser conosco nesta noite, no meditar da Tua palavra, que nós sejamos enriquecidos, Senhor, pela leitura da mesma, que Tu sejas honrado e glorificado. Fala, Senhor, através do Espírito Santo, usando o Teu servo para tal, Senhor. Deus Santíssimo e glorioso, Senhor, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, por amor do Teu nome, para a Tua glória. Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Posto isto, queridos irmãos, e a todos quantos nos ouvem, se eventualmente estiver alguém acompanhando a leitura da Palavra de Deus e acompanhando desta reunião, desejamos também as boas-vindas e que o Senhor possa falar aos vossos corações. E para aqueles que estão longe, até no estrangeiro, um abraço e nos congratulamos pelo vosso desejo de estar connosco e por seguir a reunião. Vamos entoar então outra música, e agora 1254, em que diz: renova-me, Senhor. Nós precisamos ser renovados em todo o tempo, a cada dia, a cada manhã. Renova-me, Senhor, porque se nós não formos rejuvenescidos, nós quebramos, nós sentimos-nos abatidos. Nós precisamos de que o Senhor nos renove a cada momento, para estarmos na Sua presença, para vivermos o dia a dia em comunhão com Ele. Precisamos que Ele nos renove, para que não se teorie aquilo que há em nós.
Nós necessitamos de Ti, Senhor, em todo o tempo. Nós precisamos de Ti. Por isso Te pedimos, Senhor, pela Tua palavra, nos renoves. Renova o nosso coração, nosso pensamento, nossos lábios, nosso olhar, nossas mãos, nosso caminhar. Renova, Senhor, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. E como dizia no início, o primeiro versículo é um versículo muito nosso conhecido. Todos nós, dos mais jovens para os mais velhos, conhecem este versículo, que é o versículo da fé. Conhecem o capítulo como o capítulo dos heróis da fé. E muitos nomes estão aqui mencionados: Moisés, Abraão, Noé, Enoque, Raabe, Davi, Samuel, tantos nomes estão aqui mencionados. Vocês conhecem muito bem as histórias destas personagens e os atos de fé pelos quais eles se deixaram para nós. Eu estou a dizer aqui, ora, a fé é o firme fundamento ou a inteira certeza, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Certeza e prova. Ter a certeza é algo que nos alenta, que nos fortalece, porque nos sentimos que estamos numa certeza. Não, quando há uma certeza, não há dúvidas. A certeza dissipa a dúvida. E quando temos esta certeza, e a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova. Há uma certeza e há uma prova. Quando nós queremos testemunhar alguma coisa, é bom que apresentemos uma prova. Se alguém for confrontado com alguma situação e queira desmentir, tem que apresentar uma prova. E então a fé é uma certeza e é uma prova. Agora, em que é que se baseia a fé? É que depois o versículo continua. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Portanto, não é neste momento, é para esperar. Esperamos ainda, estamos à espera que aconteça, e também é a prova de uma coisa que não se vê, é invisível. Portanto, algo que nós estamos para receber e algo que nós não conseguimos enxergar, mas temos a certeza. Isto é fé. Isto é fé. E agora, meus queridos, a fé é tão abrangente em tantas áreas. E os homens que vão aqui ser mencionados, homens de fé, os patriarcas, são homens que, diferentes de uns dos outros, vivendo em épocas diferentes, mostraram a sua fé. Fé que ficou escrita para que nós nos possamos firmar e prosseguir neste caminho. Quando diz a fé, é aquilo que nós, a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. O que é que tu entendes de uma coisa que esperas
e que não vês e tens a certeza de que isso vai acontecer. Eu sei que muita gente gosta de ir a ver o último relógio. Então agora os telemóveis sofisticados que dizem que vai chover a determinada hora, em determinado sítio, por vezes não acontece. Muitas vezes não acontece. Mas as pessoas querem saber o que é que vai acontecer. Eu já tenho tipo de pessoas que pegam o telemóvel e o meu telemóvel diz na hora exata e no sítio exato onde vai chover. E depois não acontece nada. Por vezes acontece também, não é? Acontece. Isto é só para dizer que as pessoas querem ter um adiantamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. E, portanto, eles querem ir ao sistema que o telemóvel lhes favorece e verem o que vai acontecer amanhã. São coisas banais. Mas eu queria alargar a fé para uma coisa muito importante. E eu, semana passada, creio, disse que o escritor aos Hebreus, porque é que também já disse as outras semanas, o escritor aos Hebreus refere-se essencialmente aos crentes. Esta palavra é especialmente para ti, meu irmão e minha irmã. Porque a palavra de Deus não é só para falar àqueles que não são salvos. É para nós nos edificarmos, para nós nos renovarmos, para nós termos uma comunhão muito próxima de Deus. Porque a palavra de Deus serve para isso. Então, ele diz que esta fé é uma fé que deve existir em nós. Deixar-me falar do que não podia deixar de falar. A salvação. Como é que tu provas a salvação? Como é que tu tens a certeza? Só pela fé. Só pela fé. Tu não provastes a morte ainda. Tu não subiste ao céu. Mas pela fé tu crês. Eu creio na salvação. Na obra redentora do Senhor Jesus, embora isso, a obra redentora, a crucificação tivesse acontecido, já pertence ao passado, em relação a nós, mas a vida eterna, o termos a certeza da salvação, dos nossos pecados perdoados, isto é um ato de fé. Vamos à presença de Deus, nos expomos diante dele, buscamos a sua direção, clamamos a ele, porque temos fé. E a fé é isto, é aquilo que nós esperamos que vá acontecer. Mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Nós podemos arranjar muitos exemplos de fé. Muitos exemplos de fé. Mas fé verdadeira é aquela quando nós cremos em Jesus. É aquela que nós não esperamos mais nada, esperamos só nele. Porque sabemos que a obra que ele executou na cruz foi o sacrifício suficiente para que o Pai aceitasse. E então, se nós queremos, nós aceitamos. Portanto, a fé é isto. A fé é crer, sem ver. Sabem, eu quando lia esta passagem deste capítulo, eu não posso deixar de falar. Desculpem, alguns podem dizer em quase todas as reuniões fala da mesma coisa, mas
que a palavra me toca, quase que me leva, obriga a falar. Eu sei, por exemplo, que os tempos não estão apropriados para esbanjarmos dinheiro. Não estão. Até porque os cortes nos salários vão surgir, não é? E se calhar uma soma considerável que nos vai afetar para aquilo que estávamos habituados a gastar. Mas a fé também é esperarmos em Deus que Ele providencie para nós aquilo que nós necessitamos. Agora deixem-me dizer uma coisa que também é muito importante. Em relação a isto, até é o mais importante de tudo. Eu não posso orar nem por mim, nem por ninguém, pedindo que o Senhor abençoe financeiramente. Olha o que eu estou a dizer. Olha o que eu estou a dizer. Então o Serafim não consegue orar por mim que eu estou com problemas financeiros? Deixa-me concluir. Eu só orarei por ti ou por mim quando eu fizer a minha parte e quando tu fizeres a tua parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não pode abençoar, por mais fé que nos tenhamos. Vocês sabem que a hora é a hora de semear. Porque nós vamos precisar de colher. E o agricultor não chega ao terreno e vai colher o fruto que ele determina que deve colher sem primeiro ter semeado. Primeiro semeou. E depois vai colher o fruto. E a palavra de Deus é assim. E a fé é isto. Nós, se quisermos colher, temos que semear. E há muitas pessoas que não semeiam nada e depois querem colher. Alguns até são bem-sucedidos. Outros não são. Mas quando se trata de falar com Deus, não podemos exigir dele aquilo que nós não fazemos. Se eu não semeio, também não posso dizer, oh Deus, ajuda-me a colher. Não. Eu, para dizer, oh Deus, ajuda-me a colher, eu tenho que semear. Eu tenho que provar que estou semeando. E muitas vezes nós não semeamos, mas queremos colher. É isto, só tenho uma palavra a dizer. Somos egoístas. Eu estou incluído neste grupo. Portanto, a fé é isto. E nos tempos que estamos vivendo, temos que ser cuidadosos. Estamos a passar por uma situação que eu devo-vos dizer que eu tenho sido até bastante negligente. Muito negligente. As ordens das autoridades, os conselhos médicos, é que as pessoas fiquem em casa. Que as pessoas se resguardem. Sobretudo os de idade avançada. Eu já fui colocado nessa lista. Vocês já me colocaram nessa lista. E eu aceito. Mas eu não tenho ficado em casa. Tenho sido inteligente nesse aspecto. Eu peço a Deus que me livre, cada manhã eu peço a Deus que me livre do contágio desta situação, como peço por cada um de vós, a cada manhã.
Que Deus vos livre. Muito em especial aqueles que trabalham na área de medicina ou em lares, que estão envolvidos com doentes. O risco é maior. Mas eu não posso também, parece-me que perco a autoridade para mim mesmo quando eu devia estar recolhido. Daí eu dizer que tenho sido negligente. Mas nós precisamos de ter em atenção à palavra de Deus. A fé é esperar aquilo que Deus tem para nós. Ele tem coisas boas. Mas nós precisamos de agir. Precisamos de mostrar. Passamos ao versículo 2. Vemos. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos, os nossos irmãos antepassados. Os profetas, os patriarcas, homens que Deus usou, homens e mulheres que Deus usou, alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente ou que é aparente. Nós, pela fé, entendemos. O tema da evolução, do Darwin, que criou muita confusão aqui há uns anos na mente das pessoas, que isto não foi criado, houve uma evolução. Mas nós cremos na palavra de Deus, desde o princípio até o fim. E quando cremos que os mundos foram criados como Deus ordenou, como Deus determinou, porque Ele é soberano e nós queremos. E depois vimos no versículo 4 o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício, o ato de fé apresentado a Deus. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O primeiro sacrifício é a primeira vítima a ser apresentada. Pela fé, Abel agiu. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Não encontramos aqui a dizer que Enoque era um homem justo, nem tampouco a dizer que era um homem bom, mas diz aqui que Enoque agradou a Deus, ou Deus se agradou de Enoque. O primeiro homem que é mencionado que não provou a morte. Deus o arrebatou. Depois vimos no versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é importante que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca a Deus, creia que Ele existe. Não é uma mera formalidade. Tem que sentir no seu coração: Deus existe, eu creio, eu tenho fé. E a parte final do versículo é sublime. E já não é a nossa parte, é a parte de Deus.
Se nós cremos que Ele existe, aproximamos-nos dele com inteira certeza de fé, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Olha, quando vais à presença de Deus, estás incluído no grupo dos que buscam a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso, isso mesmo, de todo o vosso coração, de todo o nosso coração. E outras passagens que nós podíamos citar, que é aquele que busca ao Senhor, Deus está pronto a ouvir. Mas quando ele diz aqui que Ele é o galardoador dos que o buscam, nós estamos incluídos neste grupo dos que o buscam. Então Ele é o galardoador. O que é um galardoador? Galardoador é alguém que tem alguma coisa para dar. Receber um galardão é receber uma recompensa. Maior ou mais pequena, mas é uma recompensa. É sempre bem aceito, não é? É sempre bem aceito. Mas aqueles que buscam ao Senhor, Ele é o galardoador deles, nosso. Nós ao buscarmos ao Senhor, Ele está sendo o nosso galardoador. Ele tem coisas boas para nos dar. Desde que nos chegamos a Ele com a inteira certeza de fé, sabendo que Ele existe. Porque muitos podem se aproximar de Deus na dúvida, vacilando. Mas como é que eu vou receber? Será que mereço? Será que estou agindo corretamente? Mereceres? Eu falo por mim e eu nunca mereço nada. Tu talvez estejas um bocadinho melhor do que eu, mas parece-me que também não. Porque tu fazes também não mereces. Porque para Deus não é um justo. Nenhum sequer. Nenhum sequer. E como não há nenhum, logo tu não estás nessa posição de merecer. Mas eu também não mereço. Mas Ele me quer abençoar. Eu vou à sua presença. E quando peço alguma coisa em nome do Senhor Jesus. E depois vemos o versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu. Olha, Noé, vocês conhecem bem a história de Noé, tem muitos filmes acerca de Noé. Noé foi um homem arrojado. Não me parece, segundo quanto se entende aqui na palavra de Deus, que fosse um homem perseguido, maltratado. Até poderia ser um homem respeitado. Mas foi censurado, criticado. Provavelmente murmuraram dele. Porque ele estava a fazer uma coisa, estava a falar de uma coisa que nunca tinha acontecido. Noé é um dos exemplos de fé mais sublimes. Porque ele ousadamente falou de uma coisa que nunca tinha acontecido. Que foi chover. Olhem, vai chover. E os homens não acreditaram. Não acreditaram. Como muitos hoje não acreditam quando se diz: se não aceitar Jesus como Salvador, quando morreres vais para o inferno. Parece uma palavra, uns podem entender como dura,
ou se podem entender como uma palavra banal, ou se podem como uma palavra antiquada, ultrapassada, mas é realidade. O não crer, o não ter fé, traz consequências. E este povo sofreu com as consequências por não ter fé, por não dar ouvidos a quem anunciava aquilo que ia acontecer. E Noé foi um exemplo de fé. E ele, pela sua fé, construiu a arca segundo quanto Deus lhe ordenou. Deus honrou a sua fé, salvando-lhe a família e sendo depois a única família existente que existiu à face da terra. Um homem de fé, Noé. Depois também temos Abraão. Abraão foi um homem de fé. Abraão, vemos aqui Abraão, 3 fases. A fase da vida de Abraão, 3 fases. Na juventude, na meia-idade e na idade avançada. Quando Abraão saiu dos caldeus, ele saiu na companhia do seu pai, Tera. Depois, já em Harã, quando o seu pai faleceu, aí ele começou uma nova caminhada. Uma caminhada que chegou ao Egito. E que depois, com uma mentirinha ali pelo meio, uma meia mentira, sofreu ali um revés da sua vida, e depois voltou, e só aí é que lhe foi prometida a terra de Canaã. E depois, já na idade avançada, é que ele recebe a promessa. Quando o seu filho, o prometido, nasceu, é incluído aí uma vitória de fé em Abraão e em Sara, porque Sara também foi abençoada, eles tiveram aquele menino, e que Abraão não hesitou em entregar o seu filho quando Deus lhe pediu. Porque Abraão tinha fé de que Deus era capaz de o ressuscitar dos mortos. E Abraão já era um homem de idade avançada. E no seu coração poderia ter este sentimento: agora como é que vai ser se eu imolar o meu filho? Vou ficar sem descendência. Mas ele cria nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E ele teve um gesto de fé heroico ao levantar aquele cutelo para imolar o garoto. E Deus honrou a sua fé. Abraão, não faças isso. E logo pressentiu um animal preso nos arbustos. Deus honrou a sua fé. E por continuar, vemos aqui alguns homens de fé. O caso de Sara também. E depois vemos Isaac, Jacó, José, Moisés, muitos deles. E o Moisés foi um homem também, um homem de fé, um homem escolhido por Deus, um homem de fé. Um homem que diz aqui a palavra de Deus, no versículo 27, ainda no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Eu sublinhei este versículo 25 porque é assim a nossa vida. A nossa vida aqui é um pouco de tempo. Uns mais do que outros, mas não deixa de ser um pouco de tempo.
E o Moisés aqui diz que antes preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo da casa de Faraó. Quando nós optamos por ter o gozo deste mundo e não optamos por estar nos caminhos de Deus, deixando os prazeres do mundo, estamos no caminho errado. Mas se deixarmos o mundo, os prazeres, e nos voltarmos para Deus, deixando o pecado, seguindo a Jesus, esse é um tempo abençoado. Porque é um tempo que fica para a prosperidade, para a posteridade, melhor dizendo. Porque quando nós vivemos obcecados em aproveitar a juventude, vivemos obcecados em aproveitar tantas coisas e deixamos a obra de Deus para trás, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, os convívios e tantos tipos de reuniões que por vezes há, que nós somos negligentes a pontos de arranjarmos outras coisas para fazer. E nós temos exemplos na nossa igreja local. Temos muitos exemplos. Olha, a reunião de jovens tem sido um fracasso. Um fracasso de audiências. Não é de conteúdo. Um fracasso de audiências. Onde estão os irmãos. As reuniões de oração à quarta-feira. Outro fracasso de audiências. Não de conteúdo. E outras reuniões que às vezes nós alegamos que temos isto ou aquilo para fazer, simplesmente não queremos vir. Mas é o tempo que nós terminamos. Mas este tempo é um tempo muito curto. Portanto, deixemos de lado todo o embaraço e cheguemos para Cristo. Isso é um assunto para o versículo, para o capítulo da semana seguinte. Então depois vimos que, aqui no versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Isto é um ato de fé. Viu o invisível. O Moisés foi um homem corajoso e quis ver a face de Deus. Quis ver. Mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés foi um homem que teve uma comunhão íntima com Deus como outro qualquer não teve. Ele esteve ali muito próximo de Deus. Aqueles 40 dias a sós. Aquele diálogo contínuo durante a peregrinação de 40 anos. E já antes, quando ele fugiu do Egito, onde encontrou depois lá o seu sogro, Jetro, ou aquela família, a família de Jetro, onde ele casou e teve depois os seus filhos, e Deus falou com ele, na sarça ardente. Foi um homem que teve uma comunhão tremenda com Deus. E ele agiu da melhor maneira, buscando ao Senhor. Ele passou o mar vermelho, ele foi testemunha. Ele viu aquilo que Deus fez. E ele foi também um fiel intercessor. Vemos aqui uma mulher que é mencionada, Raabe, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Não era não era hebreia, mas Deus honrou o seu serviço. Ela prestou um serviço tremendo. Quando escondeu os espias e disse aos soldados ir para determinado sítio que eles já foram. E os espias puderam escapar. E ela disse, olha, agora eu quero que vocês me salvem. Eu quero que seja contemplada com a bênção.
porque eu creio que vocês irão destruir esta cidade. Que Deus vai destruir. Eu creio. E como eu creio, eu vos peço, eu quero ser salva. E sabemos a história desta mulher, como ela colocou o cordel vermelho na janela e aquela parte da muralha não ruiu e ela e a sua casa foram salvos. Foi um ato de fé, porque ela cria no poder de Deus. E depois menciona aqui outros homens. Quando o escritor diz, o escritor tinha muito conhecimento disto e fala, faltar-me-ia o tempo para contar Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. E depois fala aqui de algumas situações que não falam para menos profetas, mas creio que ele fazia alusão aos profetas, versículo 33, quando diz fecharam as bocas dos leões, estava-se a lembrar particularmente de Daniel, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, portanto estava-se a lembrar aos três amigos de Daniel, a Cedraque, Mesaque e Abdenego. E assim muitos receberam uma bênção. Mas outros passaram por situações bem difíceis. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento já. Homens que foram seriamente maltratados. Jeremias, Isaías, aqueles que foram no tempo de Elias, que foram mortos às mãos de Jezabel, e muitos outros. E no Novo Testamento recordamos Estevão e alguns dos apóstolos que foram mortos à espada. E ainda no tempo de Jesus, João Batista, que era uma fiel testemunha. Muitos sofreram. E aqui fala de algumas situações que, se estivéssemos a ver televisão, tínhamos que pôr uma bolinha vermelha. Pela forma como é expressa. Apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno deles. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha, e para acabarmos assim com o versículo 40, diz, porque Deus, havendo alguma coisa melhor, Deus tendo em mente alguma coisa melhor, a nosso respeito. Olha que maravilha. Tu e eu sermos beneficiados daquilo que Deus tem para nós. Mais importante que Deus tem para nós, meus queridos, é o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, a salvação eterna, ganha na cruz por Jesus. Isto é o mais importante. Mas para além disso, Deus nos abençoa. Deus nos dá coisas tremendas. Precisamos nos chegar a Ele. Ele diz, de alguma coisa melhor a nosso respeito. De coisas melhores para nós do que ter para eles. Como Deus tem um especial cuidado e atenção para connosco. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós somos especiais. Tu e eu somos especial. Se alguém está
a assistir a esta reunião, deixa-me dizer-te, tu tens aqui uma oportunidade única de te reconciliares com Deus. Ficas livre de dizer que nunca ouviste falar deste amor. Não podes dizer que não tinhas conhecimento. Eu quero aqui esclarecer isto. A bênção continua para ti. Só tens que querer. Querer. Mais nada. É fácil. Dizer, eu creio. E aceitar Jesus como Salvador. E poderás beneficiar das maravilhas que Deus tem para os seus filhos. Porque Deus não se envergonha de nos chamar de seus filhos. Deus tem prazer em nós. E se alguém está aqui a assistir que não tem conhecimento de plano de salvação, pode consultar alguém. Estamos à vossa disposição para esclarecer alguma situação. Mas deixamos esta mensagem. Deus te ama. Tu que não tens a certeza da salvação. E para aqueles que já somos salvos, temos já uma caminhada executada, estamos quase no fim da linha, temos um dever de interceder uns pelos outros. É o que vamos fazer agora neste momento. Eu pedi a todos, nos vossos lares. Eu já disse isto, mas continuo a dizer, se não for habitual, nas vossas famílias orarem, esposa, marido, filhos, irmãos, se não é normal juntarem-se para a oração, hoje é uma oportunidade que vocês têm. Vamos quebrar a da nossa casa e vamos ter um tempo de adoração ao Senhor e de clamor. Portanto, tu na tua casa, estou a falar para ti, meu irmão, com a tua esposa, com os teus filhos, juntos. Procure que orem todos. Incentivo-vos a orar. E tu, minha irmã, se estás só, se não tens companhia, ora ao Senhor. Incentiva aqueles que estão ao teu lado. E lembramos cada um de nós e pela situação pela qual estamos passando, que o Senhor terá da sua misericórdia, da sua compaixão, e vamos mostrar a Deus que temos verdadeira fé, porque nos vamos chegar a Ele, sabendo que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam e que o amam, que és tu e sou eu. Que o Senhor nos abençoe. Até breve. Amém.